Glória a Deus. Pode se sentar. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Vou falar assim, meus queridos irmãos, que tem muitos homens nessas amigas de Deus, né? Graças a Deus, glória a Deus. É sempre uma honra subir nesse púlpito, servir a essa família. E sou muito grata ao pastor Jairo, pastora Cassiane, pelo carinho com que ele sempre nos recebe. E é tão bom a gente estar também nesse tempo de receber, né? Como Deus falou comigo desde ontem, através da peça, através das canções que foram ministradas, da palavra liberada, de cada oração. Ontem o Senhor nos falou em cada detalhe, e não está sendo diferente nessa manhã. Eu tenho certeza que vai ser assim até o encerramento. O Senhor vai colocando as camadas dele, né? Ele vai nos ensinando, nos consolando, nos atraindo, e nós somos muito gratos de estar aqui mais uma vez. Mergulhar, e é tão interessante a gente falar desse tema, porque recentemente eu li um livro, e o autor, ele comparava o conhecimento de Deus com o conhecimento do oceano. E foi muito feliz essa comparação, porque ele foi dizendo que é impossível. O homem já chegou na Lua. Tem gente que não acredita, mas é o que dizem. E o homem já explorou tantas coisas, as estações espaciais, já lançou foguetes, mas no mais profundo mar o homem não chega. E até as suas máquinas têm limites. Até as sondas que vão para o fundo do mar, elas têm um limite de profundidade. Quanto mais profundo, mais escuro, e a pressão é insuportável. Os mergulhadores que fazem mergulhos com cilindros, eles descem nada parecido, nada que se aproxime a metade da profundidade do mar. O corpo humano não dá conta. E é tão interessante que eu estava lendo sobre o assunto, e o nosso corpo, o nosso sangue, ele tem nitrogênio na composição do sangue. E o nitrogênio, à medida que você vai descendo mais profundo, para os mergulhadores com cilindros, mais profundo, o nitrogênio, que é gasoso, vai tomando o estado do que está do lado de fora. Ele vai tomando o estado líquido. Por isso que é importante, na volta do mergulho, ele ir fazendo paradas. Porque se ele voltar, se o mergulhador vai fundo, e ele volta depressa demais por alguma circunstância, esse nitrogênio vai voltando para o estado gasoso, e aí pode gerar uma embolia, ele pode morrer. Então, se existem as emergências, ele tem que ser tirado da água, imediatamente colocado numa câmara hiperbárica, para controlar a pressão, para evitar de haver coágulos e eu fico pensando, meu Deus, olha que coisa interessante. Quando o mergulhador mergulha fundo, o que está no sangue dele se torna semelhante àquilo que está ao redor dele. Isso falou muito comigo. Nós precisamos mergulhar em Deus. E tem muita gente que conhece a Deus da praia. Eu sou mineira, então Minas Gerais não tem mar. O mar de Minas é o céu, para o mundo olhar para cima e navegar. Mas mineiro ama a praia. E a gente acha um crime o pessoal que mora à beira-mar não desfrutar do mar, né? Você vê uma turminha no dia de chuva na praia, é mineiro ou goiano. Porque como não está no nosso dia a dia, a gente não quer perder nem um dia de praia, nem que seja para tomar chuva. A gente se diverte na praia até com chuva. Mas muita gente se contenta aí. Então, eu lembro que eu conheci o mar aos 12 anos de idade. Então, quando eu fui no mar, eu falei, conheço o mar. Todo mundo fala, conhece a Deus? Todo mundo fala, conheço a Deus, claro. Eu sei quem é Deus. Sabe mesmo? Eu só fui na praia. E tem muita gente que vive assim, vai na praia, desfruta a praia. Tem gente que nem entra no mar. Tem gente que não gosta de entrar no mar. Fica feliz na areia, só dando ordens. Eu gosto de entrar no mar, mas eu gosto mais da areia. Debaixo de um guarda-sol, de um protetor 60. Porque na minha adolescência eu ficava desesperada para ser morena, gente. Ô, ilusão. Tudo que eu conseguia ficar igual um pimentão. Perder 5 dias de praia por insolação, aí desisti.
abracei a minha cor e falei assim, amém, Jesus. Alvo mais que a neve. Então eu fico debaixo do guarda-sol, com chapéu, protetor solar, falava com os meninos, 4 filhos, chega daqui, fulano, tá indo muito fundo. E aí, eu gosto mais da areia, no mar, mas em Deus eu quero mergulhar. Se você quer conhecer o mar, você vai ter que sair da praia. Você vai ter que entrar. E se você for com água até no peito, você ainda não vai conhecer o mar. E se você for um exímio nadador em mar, que tem as suas características diferentes, se você for um exímio nadador e souber, tem gente que faz triatlon, né, treina no mar, sabe o jeito certo de sair de uma correnteza, tem todas as técnicas. Conhece o mar? Não conhece o mar. Mas tem gente que faz curso de mergulho, igual o meu irmão fez lá em Minas Gerais. Ele se meteu numa piscina de 10 metros, 20 metros, não sei, aprendeu a respirar com cilindro, fez o curso de mergulho e foi fazer a prova lá em Cabo Frio. Isso é um mineiro que quer conhecer o mar. Ele não se contentou com a praia. Ele fez o curso, aprendeu a usar o cilindro de respiração e foi conhecer um pouco mais do que a maioria. Agora, um mergulho, 2, 10, 100 mergulhos vai fazer a gente conhecer o mar? Assim é Deus. Ele é infinito. Tem lugares nele que nós nunca vamos chegar. São insondáveis. Deus é magnífico. E quando a gente tem essa consciência de que Ele é gigante, enorme, vocês selecionaram imagens incríveis aqui com a força das águas, e a gente vai vendo, só diante do pequenino pedaço que passa aqui, a gente se sente assim, um cisquinho. Só de olhar nas imagens, tem uma hora que dá um turbilhão, assim, numa estrutura que parece que está construída, dá um turbilhão de água. Assim, se cai um ser humano ali, já era. Como nós somos tão pequenos, tão limitados. Mas esse Deus insondável, magnífico, infinito, Ele te convida a mergulhar. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5. E nós conhecemos tão bem essa história, esse texto, mas o Senhor quer nos falar coisas novas através dele hoje. Porque essa é a palavra do Senhor. Você pode ler um texto 100 vezes, você pode ver 1000 pregações do mesmo texto. Ontem a pastora Helena Raquel ministrou um texto aqui tão conhecido da gente, e como Deus sempre renova a sua palavra, e ela é sempre impactante, e como ela vem, às vezes, se encaixa exatamente no momento que você está vivendo. Então a palavra de Deus é uma palavra viva, é um livro extraordinário. E uma das maneiras da gente mergulhar no mar de Deus, no mar que é Deus, é mergulhar na sua palavra. Se você deseja conhecer Deus, sai da praia. Para de ouvir as palavras só de domingo. Para de comer a comida só de domingo. É maravilhoso quando a gente recebe a palavra ministrada pelos anjos do Senhor, que são os ministros das igrejas, e o Senhor tem levantado os seus pastores, líderes, mestres, e eles nos ensinam, e é maravilhoso. Mas vive só da comida do domingo? É aquela comida maravilhosa, aquele banquete. Normalmente no domingo a gente capricha mais, tem aquela comida preferida, a família se reúne ao redor da mesa, mas ela é suficiente para te manter vivendo o resto da semana? Não. Você se banqueteia? Banqueteia é essa a palavra? Você come um banquete no domingo e depois você precisa de comer o arroz com feijão, o ovo frito, maravilhoso, um tomatinho com alface, fresquinho, salzinho, um limãozinho, sustância. Né? E é isso aí que te mantém. E você tem que comer pelo menos 2 refeições por dia. Então, assim, por que a gente trata a palavra de Deus? A gente fala que a palavra é o pão, a gente canta isso, mas a gente não come da palavra como a gente come da comida. Tem gente que literalmente, gente, está caminhando com Jesus, nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Isso mostra como nós estamos restritos à praia. E quem está na praia vai sofrer insolação.
Quem viver só de praia vai experimentar a sequidão. Quando aconteceu aquele tsunami, há mais de uma década atrás, existiam alguns mergulhadores fazendo mergulho na Indonésia. E eles notaram uma característica: não tinha peixe. Quando eles mergulharam, eles já tinham o costume de mergulhar, e quando eles mergulharam, eles notaram uma coisa diferente só: a ausência dos animais marinhos que eles sempre tinham contato. Então, sempre eles se encontravam com cardumes, e naquele mergulho não tinha peixe, e eles acharam estranho. Mas tudo bem, exploraram o lugar, fizeram o mergulho como sempre, e quando eles voltaram para a superfície, estava tudo destruído. Quem está na profundeza não sente os abalos da superfície. Não sente os abalos do raso. Por isso que o Senhor nos convoca a entrarmos mais fundo no relacionamento com Ele. E é impossível você se relacionar com Deus sem conhecê-lo. E como você conhece a Deus? Pela Bíblia. Tudo que você sabe de Deus até hoje, se existiu alguém chamado Jesus Cristo, existem relatos históricos, existem, mas o maior relato da história de Deus é a sua palavra. Então, se você quer conhecer a Deus, começa por aí. Retoma a leitura bíblica. Ela tem que fazer parte do seu dia a dia. E não lê só para cumprir tabela, não. Lê para conhecer o caráter do Deus a quem você diz que serve e ama. E essa palavra entra e te modifica. Quem vive na religião, que é o raso, não conhece a Deus. Esses, naquele grande dia, vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, fica longe de mim, eu não te conheço. Quem me conhece, chega perto. Quem me conhece, mergulha. Quem me conhece, vem para ter comigo. Quem me conhece, procura entender quem sou eu. Quando você gosta de um artista, você vai rastrear a vida dele. Hoje eu encontrei com umas meninas lá no hotel. Vocês estão aí, meninas? Cadê vocês? As meninas falaram assim: sei tudo sobre a sua vida. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente quer pesquisar, a gente quer seguir nas redes sociais. Você fala que ama a Deus, mas não lê a Bíblia? Hello? Hashtag fica a dica. Abra aí, vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. Tudo escureceu aqui no meu tablet, gente. Seja liberto agora. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Verso 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria.
quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos até aí. É impressionante esse texto, e ele começa dizendo para a gente quem era Naamã. Naamã, um oficial, um comandante do exército do rei da Síria. E o interessante que está dizendo é que ele era um comandante, então tinha um rei sobre ele, ok? Ele era comandante do exército a serviço do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei. Então, ele não era um comandante qualquer. Ele não era apenas um subalterno, uma pessoa que cumpria aquilo que o rei designava para ele. Ele era um cara que ele era vitorioso, e por isso o rei o admirava e o respeitava e reconhecia o seu valor. E por que ele era vitorioso? O próprio texto diz que, apesar desse povo ser um povo inimigo de Israel, foi o Senhor que concedeu vitória a ele. Olha que interessante isso que fala o texto. Pois por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Sobre quem? Sobre Israel. Então, às vezes a gente pensa, né, que o nosso inimigo, quem está pelejando contra nós é o diabo. Nem sempre. Nem sempre é o diabo que está pelejando contra nós. Às vezes é Deus nos resistindo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. E resistir é uma oposição. Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao soberbo. Deus põe a mão no seu peito quando o seu tupete está alto. É isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Então, Deus tem os seus caminhos. E quando a gente vai lendo a história do povo de Israel, o livro de Juízes é um incessante... É aquela sucessão de sucessos e fracassos, sucessos e fracassos, sucessos e fracassos do povo de Deus por causa da obstinação, da desobediência e do orgulho. As coisas ficavam feias, eles se voltavam para Deus. Oh Deus, tem misericórdia, nossos inimigos nos oprimem. Aí Deus ia lá, livrava o povo, restaurava a sorte do povo, destruía os seus inimigos. Daqui a pouco as coisas ficavam boas. E a gente começava a voar, o povo de Israel começava a voar, tudo ficava fácil, tudo começava a ficar bom, aquela fase boa, aí eles se afastavam de Deus. E aí Deus trazia de volta os inimigos. Tira a mão, Deus tira a mão, gente, e permite que, às vezes, coisas difíceis aconteçam. Tem desertos que o Senhor nos leva até Ele, para nós sermos trabalhados, para nós sermos aperfeiçoados, e Ele vai conosco, Ele está conosco, Ele está trabalhando em nós. Jesus voluntariamente foi para o deserto para antecipar o início do seu ministério. Ali ele foi tentado por Satanás. Então a gente vê que faz parte do caráter de Deus. O deserto está na nossa jornada, está na nossa trajetória. Quando Deus tira o povo do Egito, primeiro tem o deserto antes de chegar em Canaã. Não precisava de ter rodado no deserto 40 anos. Por que chegou em Canaã e teve que voltar para o deserto? Porque chegou em Canaã e não creu que Deus daria a vitória. Isso, assim a gente vai percebendo claramente pela narrativa bíblica quem é Deus, como Ele age, qual é o caráter dele. Então tem muitos desertos na nossa vida que Deus permite. Tem uns que Ele nos leva, tem outros que Ele permite para que a gente fique sozinho, até gritar por socorro, para sermos socorridos, para sermos confrontados. Se tem uma coisa para fazer a ficha da gente cair, é deserto. Quando a coisa não começa a fechar, quando as tribulações chegam, quando não começa a acontecer do jeito que você estava esperando, quando os diagnósticos difíceis chegam, quando o filho te desafia, esse é um bom momento para a sonda do Senhor descer no seu coração e para Ele falar com você e tratar com você, trabalhar com você. Então não fuja do deserto, não. O deserto é didático. Agora, não queira a mão de Deus no seu peito. Não queira Deus te resistindo, Deus se opondo a você. Aqui nesse caso, Israel, Deus estava se opondo ao seu próprio povo e dando vitória à Síria. E por isso, o rei admirava Naamã, respeitava Naamã, tinha Naamã em alta conta. Embora a vitória que Naamã conquistou, o Senhor Deus de Israel, que tinha dado a ele, tinha permitido a ele que ele vencesse Israel num confronto. Tão interessante que nessa guerra,
Ele vence Israel, o rei da Síria, através de Naamã, e ele traz uma menina cativa. E eu já falei sobre essa menina extraordinária em outras pregações, como essa menina estava ali com o coração curado. Ela não estava amargurada, ela não estava querendo vingança, ela não estava querendo pôr veneno na comida de Naamã. Ela estava ali como boca de Deus para ser bênção na vida de Naamã. E Deus levanta essa menina e ela fala, olha, se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, de onde ele me tirou, ele ia ser curado dessa lepra aí. E aí ele vem e fala para o senhor fala, o rei da Síria fala, pode ir. Manda para o rei de Israel, o rei de Israel rasga a sua veste. Meu Deus, o que eu vou fazer? Olha aí, está arrumando outra batalha contra mim, está arrumando outra encrenca contra mim. Quem sou eu para curar? Aí a gente vê porque que Deus permitiu que a Síria ganhasse de Israel, né? Aí Eliseu escuta dizer, o homem de Deus no meio da confusão. Graças a Deus sempre tem um homem de Deus no meio da confusão, graças a Deus. Ele fala, manda ele para mim, por que você está rasgando a sua veste? Por que você está desesperando? Você tem uma amiga que faz isso? Por que você está desesperado? Calma! Tem Deus nessa história, tem Deus na sua vida. Você é povo de Deus, você não está à deriva não, você não está solto aí não. Que você seja um Eliseu na vida de alguém, amém? E aí, o Naamã vai então se encontrar com Eliseu, o rei manda Naamã para Eliseu, vai lá para o profeta. E aí, o que vai acontecer? Eliseu não sai para encontrar com Naamã não. Ele era muito importante para o rei da Síria, mas não era nem um pouco mais importante para Eliseu. Eliseu manda dizer para ele que é para ele se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E o que me chama a atenção nesse texto é que Naamã ficou indignado. Ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo, quer dizer, eu tinha certeza de que ele ia sair, o homem de Deus ia sair ao meu encontro. E que ele ia ficar de pé. E que ele ia invocar o nome do Senhor, o seu Deus. Ô, gente, como a gente gosta de glamour, né? E que ele moveria a mão sobre o lugar da minha enfermidade e eu seria curado. Agora, manda eu entrar no Jordão. Esse riozinho. Na minha terra tem rio muito melhor. Eu não vou, não. E ficou furioso. O texto está dizendo para a gente. Os rios, não são os rios Abana e Farfá em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não menosprezou só o Rio Jordão, não. Menosprezou o Mar da Galileia, menosprezou todas as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. É o que o texto está dizendo para a gente. Eu quero conversar com vocês hoje sobre essas estruturas de orgulho que impedem da gente conhecer e ser transformado pelo melhor de Deus, pelas águas de Deus. Todos nós, indistintamente nessa sala, todos nós somos orgulhosos. Uns mais, uns menos, mas todo ser humano nasce orgulhoso. Como assim nasce orgulhoso, Helena? Um bebezinho não sabe de nada. Gente, é um pagãozinho, gente. Não é à toa que a roupa do bebê chama pagãozinho. O menino já nasce herdando pelo DNA a queda. A queda. Cada animal que foi criado, desde o Éden, ele foi criado e eles produziam segundo a sua espécie, não é isso? Segundo a sua espécie, nasciam os filhotes dos animais que foram criados por Deus. E o homem, quando nasceu o filhote do homem, nasceu segundo a espécie, do homem caído. O homem não teve filho antes da queda. Os filhos vieram no processo pós-queda. Então, a nossa queda é herdada. Quando o salmista fala, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Muita gente acredita equivocadamente que o salmista está se referindo à relação sexual. Não, gente, a relação sexual é maravilhosa. A relação sexual foi criada por Deus. É um ato sublime, santo. O diabo é que pegou e emporcalhou o sexo. Como ele fez com tantas outras coisas, ele usurpa, ele rouba, ele pega algo que é precioso para Deus e ele quer desfigurar aquilo que Deus criou como algo mais elevado e sublime. Algo mais elevado e sublime. O encontro onde um homem e uma mulher se tornam uma só carne e a vida humana nasce desse encontro. É lindo, é perfeito, é sublime, é prazeroso. E
toda a vontade de Deus é que isso seja vivenciado na proteção e no gozo, na alegria do casamento. E isso é uma prefiguração, isso é uma sombra da alegria e do gozo incontido que nós teremos no encontro da noiva com Cristo. É só uma sombra. O casamento mais perfeito, mais saudável, com o relacionamento sexual mais delicioso, é só uma sombra do grande casamento entre Cristo e a igreja. E quando nós experimentarmos esse encontro, nada que a gente vive na terra vai se comparar à alegria sentida. Por isso que o casamento não vai ser mais necessário. Por isso que depois do grande casamento, a gente não vai mais se conhecer como casamento, porque toda a alegria que nós experimentamos no casamento vai ser totalmente, absolutamente superada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Não adianta você tentar imaginar, você não vai conseguir. Só creia e se alegre antecipadamente. Mas quando voltando ao salmista, quando ele diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, ele está dizendo que nós herdamos o pecado original. E é desse pecado que nós precisamos ser salvos. É dessa marca maldita da queda que nós precisamos ser libertos, reconciliados, regenerados e feitos filhos de Deus. Helena, mas você está falando da essência do cristianismo. Me desculpe, meus irmãos, mas tem um tanto de gente que está frequentando a igreja e não sabe de que é salvo. Sabe nem do que precisa ser salvo. Nós precisamos ser salvos do nosso pecado original. Nós precisamos ser salvos do nosso estado de queda. E reconciliados com Deus. Vivemos agora como filhos de Deus, e não como filhos, não apenas como criaturas, mas como filhos de Deus. Então esse orgulho, ele foi soprado lá na primeira mulher. Como é que Deus falou? Que você vai morrer se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Olha aí. E o projeto está valendo até hoje. Como a gente gosta de ser como Deus, não na sua essência, não na sua humildade, não no seu amor gracioso, mas a gente gosta de poder, a gente gosta de glamour, a gente gosta de ser notado, de ser percebido, de ser valorizado, de ser encorajado. Não tem nada de errado da gente ser reconhecido, encorajado e valorizado. Não é isso que eu estou falando. O negócio, gente, é que é mais sutil do que você possa imaginar. E é mais mortal do que você possa imaginar. E te impede de mergulhar. É esse sentimento que veio sobre Naamã. Primeiro, por que eu não fui recebido como eu esperava ser recebido? Ah, você já sentiu isso em algum momento na sua vida? O orgulho tem expectativas da maneira que nós devemos ser tratados. Eu me lembro da Darlene Zek, uma líder de louvor da Hillsong, né? Lá nos primórdios, lá no tempo que antes do Diante do Trono existir. A Darlene Zek era uma mulher que inspirava a Ana Paula. E ela conta no livro dela que ela chegou numa igreja, foi convidada, ela já era Darlene Zek, ela já era uma mulher famosa no mundo, ela já era líder da Hillsong, ela já tinha músicas lindas que o mundo inteiro estava traduzindo e cantando. E ela foi numa igreja e ninguém foi buscar ela no aeroporto. Aí ela achou estranho, mas sabia o endereço do hotel, foi para o hotel. Aí beleza, chegou no hotel. Ninguém veio buscá-la no hotel. Só mandaram para ela o endereço de onde ela tinha que ir. Aí ela foi. Achou estranho. Mas foi. Você não faz assim não, Cassiane. Você não faz assim mesmo. Cuidado, senão você estraga os ministros com tudo que você faz por nós. Cuidado. Aí o que aconteceu? Ela foi, ministrou e no final falaram, olha, uma grande bênção, viu? Deus te abençoe. E ela voltou para casa. E aí ela começou a ser confrontada. Mas Deus começou a tratar com ela. O que você acha que você merece mais? O filho do homem não tinha onde recostar a cabeça? O nosso modelo é Jesus, ele não tinha onde recostar a cabeça. E a gente gosta de grandeza. A gente gosta de grandeza, mas grandeza no modelo de Lúcifer. Porque Lúcifer já andava pisando em pedra afogueada, pedra preciosa, coberto de pedra preciosa. Coberto de pedra preciosa, mas de repente não era suficiente para ele ser querubim da guarda, ungido para cobrir. De repente não era suficiente para ele andar todo coberto de pedra preciosa. De repente não era suficiente para ele ser um arcanjo diferenciado, um querubim diferenciado.
Tinha que ser como Deus. E foi isso que ele sopra para a alma humana, para a essência humana. Por isso que até hoje nós temos problema com orgulho. Mesmo regenerados, mesmo enxertados em Cristo, Jesus continua nos convidando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toma sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde, para você encontrar descanso. Gente, que é uma coisa que a gente não é manso e humilde. Olha eu aqui falando alto. O pessoal me conhece mais de perto, fala: nossa, Helena, você é tão simples. Só não. Estou no caminho, estou caçando as pegadas. Vem, Jesus, suas pegadas. E de vez em quando eu peço: Senhor, eu quero ser manso e humilde. Me ensina, me ensina, me ensina. Aí Ele me leva na humilhação. Ele me leva no lugar onde eu não sou reconhecida, onde eu sou criticada, onde eu sou questionada. E aí a gente esperneia: não, Senhor, não, não. Porque a gente ama ganhar curtida. Aí você começa a olhar para o número de seguidor que você tem e fala: nossa, mas fulana chegou agora. Olha o orgulho aí. Que espírito de Lúcifer é esse? Aí vem Naamã. Quem que esse carinha pensa que ele é? Eu sou o comandante do exército da Síria. Já passei o rodo aqui. Nem sai para me cumprimentar. Eliseu tinha a exata dimensão de quem era grande na vida dele. Por isso que eu temo muito quando alguém chega para mim e fala assim: Helena, você é maravilhosa. Não, maravilhoso é o Deus que eu sirvo. Nossa, é demais. Sou demais não. Às vezes eu sou demais, eu sobro. Sabe, gente, a gente tem que, como cristãos, entender que a pessoa que Deus está usando é uma pessoa com a mesma estrutura que a nossa. A gente é tudo farinha do mesmo saco. Uns já estão mais adiantados aí nas lições, outros um pouco atrasados. Os que estão adiantados, se não vigiar na vida, volta tudo de novo para aprender. Porque está aí o lugar de orgulho. Já estou adiantado. Aê, volta para o fim da fila. Primeira coisa que sabota o nosso mergulho em Deus é o orgulho. E essa estrutura se revela primeiro no dodói. Não me viram? Não me convidaram? Nossa, todo mundo estava lá. Ninguém me convidou. Nossa, ninguém me buscou no aeroporto. Nossa, a Cassiane me pôs para pregar de manhã. Eu quero pregar de noite. Horário nobre. Gente, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Jesus toma conta da gente. A gente é muito picareta, gente. Olha, se não é Jesus, o seu amor, nós estamos lanhados, nós estamos lascados. E o pior, o orgulho é igual um mau hálito. Todo mundo enxerga o seu, mas você mesmo não sabe. Todo mundo está sentindo o cheiro, mas você não tem a menor ideia. Aí um tanto de gente te oferecendo pastilha. Fica a dica. Fica a dica, tá? Quando começa a te oferecer pastilha, ixi, deixa eu ir lá escovar meu dente. O orgulho é isso, gente. É um inimigo a ser vencido todo santo dia. Todo dia você tem... Ah, você está aí de novo? Desgraçado, vem aqui. Fica aí. Fica aí. Eu pareço com meu mestre. Sou manso e humilde de coração. Eu quero descanso para minha alma. Oh, gente, definitivamente eu estou aqui dando um testemunho pessoal. Quantas vezes eu tive que voltar para o fim da fila por causa do meu orgulho? Não, mas eu que estou certa. Eu que estou certa. Eu que estou certa. Ah, tá. Então vem cá. Vem cá com o papai. Vem cá. Vem te ensinar. Vamos ser certos lá no fim da fila. A gente tem expectativas. E as nossas expectativas, da maneira que nós somos recebidos, tratados, olhados, reverenciados. Eu lembro, gente, quando eu cantava, né? Eu comecei servindo ao Senhor cantando, fazendo teatro. E aí eu fazia um solo. Não era nem o Diante do Trono ainda, era o El Chamar.
Eu fazia um solo, e eu acabava, quando acabava a ministração, eu queria ouvir o Sérgio, o regente. Eu queria ouvir. Né? Será que foi bem? Será que foi bem? Se o Sérgio não me dissesse nada, eu morria. Não foi bem. Não foi bem. O João falava, foi bem sim, meu bem, foi bem. Você só desafinou ali, tá vendo? Eu desafinei. Agora, quando vinha o Sérgio, falava, Helena, muito bem. A glória ia para Deus? Não, eu pegava a mim mesmo. Nossa. Gente, essa é a natureza humana. Às vezes a gente não fala, e eu gosto de denunciar o meu pecado, sabe por quê? Para eu ficar livre dessa desgrama desse pecado. Ficar livre disso. Sabe, luz na cozinha, você acende a luz. Se você não dedetiza de 6 em 6 meses, eu aconselho que você faça, você vai acender a luz de madrugada e vai achar uma barata lá te esperando. Assim é quando a luz de Jesus entra. Denuncia as podriqueiras, as podridão, as coisas erradas, os insetos que não tinham que estar ali. E a gente tem que deixar Jesus acender todo dia a luz sobre o nosso orgulho. Porque às vezes a gente é orgulhoso em grandes coisas e a gente às vezes é orgulhoso em pequenas coisas. Por exemplo, quando a gente quer provar que a nossa opinião... Agora está na moda, né, gente? Eu estudo teologia, eu começo a conhecer mais a Bíblia, começo a me instruir, aí eu vou e abro um podcast para meter a lenha em todo mundo que pensa diferente de mim. Se a sua teologia, meu irmão, não está fazendo você mais parecido com Jesus, não presta para nada. Não presta para nada. Sabe como é que você combate uma mentira? Ensinando a verdade, não apresentando a nudez de ninguém. Você não mostra a nudez de ninguém. Eu aprendi isso com a Dev Tyros. A Dev Tyros falou, para combater todo o ensino mentiroso, eleve e ensine a verdade. Não a sua verdade, a verdade bíblica. Mas tem muita gente que gosta de mostrar o seu conhecimento humilhando outros, expondo, às vezes, a ignorância de outros. E por mais que a gente saiba, gente, o fundo do mar a gente nunca vai chegar nem perto. Por mais que a gente saiba na nossa pseudo-teologia, e eu não estou demonizando a teologia não, gente, estuda, mas estuda agarrado em Jesus, sabe, estuda assim, ó, Jesus, eu estou sabendo mais, agora eu preciso mais da sua misericórdia, mais da sua graça, mais da sua humildade, porque o Senhor sabia tudo, e o Senhor encarnou, se esvaziou de tudo que o Senhor é, para se tornar igual a mim. E se eu sou seu discípulo, é esse o meu caminho, me esvaziar das minhas expectativas de como eu devo ser tratado, me esvaziar daquilo que eu espero receber, me esvaziar das expectativas dos troféus humanos. Eu questiono honestamente as nossas premiações cristãs. Para grandes ministros de Deus, eu acho que mais faz mal do que bem, porque os ministros acabam se achando. A gente não precisa de ajuda para ser orgulhoso, não, a gente já nasce orgulhoso. E aí vem alguém falando de quantas pessoas você influencia, de quantas canções, de quantos hits você emplacou. Rebeca, pega aí, que essa para você. Acontece um acidente, rompe uma corda vocal, já era. Bate a cabeça na pia, fica vegetal, já era. A gente é pó. Então que tudo de bom que há em nós glorifique o nome do Senhor. Que as pessoas vejam Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, Cristo. A segunda característica desse coração orgulhoso que nos impede de mergulhar, primeiro, Naamã ficou indignado e saiu porque ele tinha uma expectativa. A expectativa. A segunda característica, ele desfaz do que é do outro. O quê? Só isso de seguidor? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Foi o que Eliabe falou, tentando atingir Davi. O que você veio fazer aqui, Davi? Para ver a guerra? Ah, é? Quem é? Você é pastorzinho, né?
Pastorzinho de um rebanho mirrado também, né? Cadê as suas poucas ovelhas no deserto? Olha aí por que Deus estava rejeitando o coração de Eliabe. Alguns capítulos antes, Samuel vai à casa de Jessé para ungir um filho. Quando Samuel olha Eliabe, olha isso aí, o ungido do Senhor. Por quê? Porque confiou no porte, confiou na aparência. Ele tinha porte de rei, tamanho de rei, habilidade de rei, aparência de rei. E o profeta de Deus olhou para Eliabe e falou, eis aí o ungido do Senhor. E Deus falou, não se engana não, Samuel. Porque esse aí, eu não olho o coração, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para esse negócio de não olho a aparência, olho o coração. Meninas pericrentes. Uma palavra para você, meu amor. Deixa eu te falar com todo o amor do meu coração. A palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas, no caso eu, ensina as mais jovens. Você merece muito mais do que ser só desejada. Você merece ser respeitada. Você merece ser assumida. Você merece que um homem de Deus, coloque um anel no seu dedo. Você merece ser mãe de filhos. Você merece ser tratada como uma rainha. Você merece inspirar mistério e desejo. Você não é uma carne no balcão de um açougue, minha linda. Então, em nome de Jesus, é verdade que Deus vê o coração, mas um coração que está cheio de Deus transborda Deus na roupa também. Fecha parênteses. O exterior comunica o que está dentro. Então, essa história, Deus não está interessado no tamanho da minha saia, no meu decote, não, querida. Deus vê o coração. Não, querido, não. Você entendeu errado o versículo. Estou te ensinando. O que Deus reprova é parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. E é isso que ele está falando sobre Eliabe. Parecia rei, mas por dentro tinha um coração invejoso. O Senhor fala, eu tenho rejeitado. Aí você entende quando Davi vai querer saber quem é que está afrontando as tropas de Israel, quem que é o gigante que está arrotando vantagem. E Eliabe recebe Davi com 3 pedras na mão. O que é que você veio fazer aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a presunção do seu coração. A presunção do seu coração? Às vezes a gente fala do outro o que somos. A psicologia diz isso, né? Os psicólogos me ajudem. É o espelho, né? Espelhamento. Então aquilo que te irrita no outro, quem você é? Jesus. Ajuda a gente, Senhor. Olha aí. E esse mesmo espírito estava sobre Naamã. O quê? O Rio Jordão. Na minha terra eu tenho rios muito melhores. Conhece alguém que só conta vantagem? Meu filho? Nossa. Meu filho é maravilhoso. Meu filho está no altar, meu filho é ungido, meu filho tem um projeto de... Ele pode ser isso tudo, meu filho. Deixa os outros falar do seu filho. E quando a gente fala mal da gente, fala bem da gente mesmo, né? Não, isso é autoestima, Helena. Gente, a linha é tênue. A linha é tênue. Não, porque a minha casa é melhor. Não, eu planejo férias como ninguém. Não, eu sei cuidar de um look, gente. Não, maquiagem, não gosto que ninguém faça em mim. Eu faço a melhor maquiagem. Não, a comida que eu faço, vão ter que respeitar. Cuidado. Como eu estou dizendo, gente, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. A Bíblia fala assim, que seja a boca do outro e não a sua que te louve. Se você é isso tudo mesmo, deixa que o outro fala. Deixa que o outro fala. Eu não estou dizendo para você andar lá assim, sabe, arrastando o saco de lixo. Ó vida, ó céus, ó, eu não presto para nada, sou miserável. Gente, para. Porque isso também é orgulho. O vitimismo, eu no centro, do mesmo jeito, é só o outro lado da moeda. Equilíbrio em nome de Jesus. Equilíbrio. A gente sabe que somos salvos, somos restaurados, somos resgatados, somos filhos de Deus. E é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. É simples assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ou seja, todo o bem que há em mim é expressão da graça de Deus. Então eu sou grato. É só isso, eu sou grato.
Ele desfaz dos rios, das águas de Israel, mal sabendo ele que Deus ia fazer ele mergulhar naquela água. E quando a gente chega no Jordão mesmo, gente, o Jordão é um rio simples. Você pega o Amazonas, você nem vê a outra margem dele. Aquele rio caudaloso, poderoso. Mas Jesus desceu, foi naquele lá. Foi naquele rio de água turva chamado Jordão. Que quando a gente já entra chorando, né, Micheline? Já entra chorando. Oh, Senhor, que delícia. Foi nesse lugar que o Senhor escolheu nascer? Foi nesse rio que o Senhor escolheu ser batizado? Jesus foi batizado. João Batista olhou para ele, mas como assim? Eu que tenho que ir até o Senhor que vem a mim? Convém que seja feita a vontade do meu Pai. Olha o humilde aí, ó. Olha o humilde aí. E você diz que segue ele, mas não vou em qualquer lugar. Não, Deus já sabe. Deus já sabe. Se vai me levar para algum lugar, não pode ser um lugar que tem lagartixa e sapo. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado para ir para trabalhar com os ricos lá em Dubai. Os ricos em Dubai também precisam, sabe, gente? Precisam muito. É um engano a gente pensar que o rico, ele não precisa de ser atendido. Tem gente que tem tudo, não tem o principal, não tem a vida de Deus. Então é um miserável. Não interessa quantos zeros tenham na conta. Mas tem gente que quer fazer do chamado uma oportunidade para se dar bem. Tem gente que fala assim, eu vou ministrar, viu, Cassiane, lá na sua conferência. Mas eu quero ficar no hotel tal. Ah, vai tomar banho, gente, vai tomar banho. Vai tomar banho, vai aprender com Jesus a ser crente. Ele dormia ao relento e você querendo escolher o hotel. Com menu de travesseiros, de penas de ganso. Ah, vai lamber sabão. Desculpa, a gente não tem paciência com isso, não. E outra característica, ele desfaz do que é o do outro e exalta o que é dele. Essa é uma característica do orgulhoso. Desfaz do outro, desfaz do dom do outro, desfaz do conhecimento do outro. Gente, a faxineira da sua casa, ela tem um tesouro escondido dentro dela. Para ouvir. O sapateiro. Gente, todo ser humano tem alguma coisa para te ensinar. É uma lindeza. Se você se abrir, se você mergulhar no rio, você vai ver que essa lepra vai ficar para... Sabe, essa lepra do orgulho vai ficar para trás. E Deus começa a te encher, te abastecer com gente que não sabe nem ler. Aí você entende, melhor é conhecer o Senhor do que ter tantos diplomas. Melhor é saber quem Deus é. E a terceira e última característica de Naamã aqui, que ele deixa muito claro aqui, e foi embora dali furioso. A ira está sempre com o arrogante. O arrogante está sempre insatisfeito, furioso. Não, porque não fez o que eu queria, não fez o que eu mandei, tem que ser do meu jeito, eu é que sei. Está pelejando lá no seu casamento, né? Ele que está errado. Ele que agiu mal. Você é a santa. Você é a santa. Até flutua. Você ouviu aquela quando um quer, dois não brigam? Onde tem um humilde, um parecido com Jesus, até o iracundo é silenciado. Agora, se você está querendo, igual o Satanás, medir poder, gente, essa é uma característica de Lúcifer. É uma característica de Satanás. Quer poder, quer poder, quer poder. A gente sabe o que a busca desenfreada pelo poder está fazendo com a nossa nação. A gente sabe o que a busca desenfreada de poder já causou na nossa vida. Um quer mandar mais do que o outro, um quer poder mais do que o outro. Um quer ter a última palavra. Quando você olha para o modelo de Jesus, primeiro ele encarna, já era humilhação suficiente. Ele fica exposto a frio, calor, necessidades fisiológicas, fome, nudez. O rei do universo
encarna em um corpo humano, se fez carne. Isso já é humilhação suficiente, mas não bastou. Ele viveu toda uma trajetória na contramão de Satanás. Ele não nasceu em Jerusalém, no meio dos eruditos e pesquisadores. Nasceu em Belém, numa estrebaria. Tem uma teologia aí que diz que tinha lugar na estrebaria. Que eles não ficaram no hotel porque não tinha lugar no hotel, e aí monta toda uma estratégia para dizer que Jesus não era pobre. Jesus se fez pobre. Você acha que o Deus do universo não podia abrir uma hospedaria só para receber ele, para nascer? O palácio do prefeito da cidade não podia ser aberto para receber Maria, José e o burrinho? Não, foi para o lugar onde os animais comem. Foi a intenção de Deus. O humilde nascimento foi proposital, não foi coincidência. Ele cresceu em Nazaré, que é um buraquinho até hoje. Não foi coincidência, foi intencional. Deus fez Jesus crescer em Nazaré. Depois foi para Cafarnaum. Quando fala Galileu, hoje a gente canta Galileu. Galileu naquela época era de segunda categoria. Essa palavra Galileu, aquele povo misturado, aquele povo que adora outros deuses, aquele povo que é estrangeiro, junto com o judeu, que é judeu picareta, Galileu. Era um nome pejorativo, não era um título glamouroso. O Galileu, toda vez que falava o Galileu, a gentalha. Aquele povo lá da vila de pescador, da Cafarnaum. Tem pregador que fala que Jesus tinha casa de praia porque morava em Cafarnaum. Jesus, tem misericórdia de nós. Não estou contando o nome, estou contando o equívoco. Jesus se esvaziou. O apóstolo Paulo fala, assumindo a forma de servo. Ele não julgou que ser igual a Deus devia ser algo que ele devia pegar-se. Mas ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. E nessa forma, ele abraçou a cruz, morrendo a morte mais humilhante. Jesus não estava com um paninho aqui. Jesus estava nu, humilhado, torturado, chicoteado, para que nós tivéssemos vida novamente. E a gente se ensoberbece, e a gente se vende, e a gente fica no raso, porque o orgulho nos mantém no raso. Irados, cheios de expectativas, supervalorizando o que temos, desprezando o que os outros têm. Leproso, na mãe estava, e leprosos somos. E a maneira de nós ficarmos limpos dessa lepra é mergulhando. 7 vezes. Isso fala do movimento da vida, como disse a Michelene. Tem dia que Deus te leva embaixo. E Ele te ergue novamente. E Ele te submerge. E te traz à tona novamente. E Ele te submerge. É um movimento da vida. É por isso que o eletrocardiograma é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Bem-vindo à jornada saudável. Bem-vindo à vida. Nos baixos nós somos aperfeiçoados também. Nos baixos nós estamos ganhando também. Nos baixos Deus está nos livrando da nossa arrogância, altivez e soberba também. Nos baixos é como mergulhamos, é que somos purificados. O sofrimento nos limpa e nos purifica. A rejeição nos limpa e nos purifica. Não sermos tratados como esperamos nos limpa e nos purifica. Não buscar troféus humanos nos limpa e nos purifica. Jesus rejeitou tudo aquilo que nós hoje achamos que é bênção. Jesus deu as costas. Senhor, chegou a hora de nós tomarmos o poder. Porque na cabeça daqueles discípulos, o Messias era aquele que ia restaurar o reino de Israel, a primeira potência do mundo. E Jesus, vocês não entenderam ainda? O meu reino é eterno.
O meu reino não se limita por voto. O STF não pode parar o meu reino. O meu reino é eterno. Nada pode deter, nada pode apagar, nada pode corromper. Aqueles que estão comigo avançam, prosperam e sofrem alegremente. Eles estão prontos a tomar a sua cruz e seguir-me. E quando parece que eles estão perdendo, eles estão triunfando sobre todo principado e potestade. As estruturas de orgulho não têm lugar no nosso coração, porque pertencemos àquele que é manso e humilde, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fique de pé no seu lugar. Tu és a fonte, Tu és o rio. E nós queremos ser mergulhadas nessa vida. Nós queremos ser mergulhadas no rio que é o Senhor Jesus. Limpa a nossa lepra. Limpa, Senhor, as estruturas de orgulho, a busca por poder, reconhecimento, validação. Oh Deus, que nosso maior anseio seja Te adorar com nossas escolhas, Te adorar com os nossos projetos, Te adorar com a nossa vida familiar, Te adorar no nosso trabalho, Te adorar no lugar onde servimos na nossa igreja, Te adorar com a vida, não apenas com canções, Senhor. Oh Deus, nós não queremos ter uma estrutura de mansidão e humildade, uma aparência. Nós queremos conhecer o Senhor e aprender do Senhor e sermos mansos e humildes de coração. Nos ensina, Senhor. No nosso mundo é tão difícil, o mundo valoriza tudo que é grande, tudo que brilha, tudo que se evidencia. Mas nós queremos dizer não, Pai, à mesa de Satanás. Não às estruturas da Síria. E queremos mergulhar no Teu rio, nos humilhar, nos submeter, obedecer, acreditar que o Senhor está nos tomando pela mão e nos dando poder, mas é o poder de sermos feitas filhas de Deus. Nos ajuda, Pai. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.